Esse rapaz, ele é irmão do... Você não conhece? Ele é irmão do Vaguinho Suelóis, conhece? Ah, então ele é o que... Ele... Eu ajudei bastante, um brincando com outra, acalmando o coração dela. Aconteceu que foi na época que Deus me concedeu de eu ficar de diretor lá, aí eu pude ajudar ela mesmo, orientar, e foi indo até sair. Foi coisa assim, uns 8 meses. Ou mais, né? Assim, 8 meses que eu entrei para ajudar, para interceder, para... E aí, na hora que eu propus pregar essa palavra, eles encostaram no carro e deu um sinal para mim. Eu conheci mais ou menos, de longe, estava no escuro, e aí ela se aproximou e ficou na porta. Eu até convidei ele para entrar. Ele demonstrou que estava de bermuda. Eu falei, não, isso não tem problema. Eu pus assim na mão no coração, que eu falo que está no coração. Mas enfim, ele não quis. Mas eles acompanham o louvor lá de fora, encostadinho no carro lá os dois. Conhece ele, né? Ele? Você passou para ele, conheci. Ele é irmão de aquele... Mora nesse povo lá. Vaguinho Eloy, William, que joga futebol. Nando. Fica ali. Mas enfim. E tem tudo a ver com a palavra, e parece que Deus estava confirmando a palavra dessa noite, amém? Amém. Lucas 15. Irmãos, eu não vou ler todo o texto, porque é o capítulo 15, seria até o mesmo 16, mas mais é no 15 completo. Como os irmãos já conhecem bem essas parábolas, parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, eu vou resumir, porque os irmãos já sabem onde é que está, se quiser ler em casa, né? Como os irmãos já é um texto muito conhecido, eu vou explanar para os irmãos e os irmãos confiam em casa. Na verdade, essas 3 parábolas, não sei se os irmãos tiveram essa percepção, elas estão interligadas. Na verdade, é uma trilogia essas 3 palavras. No capítulo 15, Jesus recebe pecadores. Jesus estava celebrando com pecadores e cobradores de impostos, e os fariseus passam no lugar onde é que eles estavam, próximos, sim, e critica, né, falando que ele come e bebe com pecadores. Ele desloca até onde é que os fariseus estavam e passa a propor essa trilogia, que são 3 parábolas seguidas. Na verdade são até 4, mas eu vou me ater mais nessas 3 primeiras, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, né, da joia, da moeda, e do filho pródigo. Vou fazer um resumo das 3. Por que é que Jesus propôs essas 3 parábolas em série para aqueles fariseus? Aqueles fariseus estavam arrazoando por Jesus, dizendo que ele estava no convívio, na harmonia ali com pecadores. Foi mais ou menos o que fizeram com Pedro lá no capítulo 10 de Atos, quando ele entrou na casa de Cornélio. Quando ele chegou em Jerusalém, os judeus queriam saber o que ele estava fazendo dentro da casa de um gentio, porque era proibido a um judeu entrar para as portas adentro da casa de um gentio. Nos nossos dias de hoje, é como se alguém achasse que um crente não pode conversar com a pessoa do mundo. É mais ou menos por aí. Um gentio conversar com um judeu é um crente conversar com a pessoa do mundo. E ali, Jesus propôs essas 3 parábolas, onde, na parábola da ovelha perdida, ele anuncia uma espécie de se desviar do caminho, que é a ovelha, que ela não tem condição de retornar. É uma ovelha que precisa de ajuda para retornar ao caminho novamente. A ovelha, ela não consegue achar de novo o trilho para onde foi as outras. Ela se perdeu mesmo, se perdeu fora do aprisco. Ela precisa de alguém lá fora, tanto que a parábola fala que ele foi nos montes e buscou ela no colo. É um tipo de se perder quando a pessoa não consegue mais voltar. Precisa do pastor, do responsável pela ovelha. Aí nós temos o nosso sumo responsável, que é o Senhor Jesus, ir até o ponto dela com o Espírito Santo, mover o coração dela e trazê-la de volta. Ou humanamente falando, o pastor ir até a pessoa e lançar palavras de reforço, de ajuda, para ver se ela reage, para ver se ela reanima.
ele anunciou esse tipo de se perder para os fariseus ouvirem. Ou seja, esses cobradores de impostos, esses pecadores, eles precisam que eu oriente eles novamente para eles achar o caminho. Porque na verdade tinha muitos judeus que se tornavam cobrador de imposto, não é isso? Uma síntese da ovelha perdida. Na segunda proposta, que é a joia se perdeu dentro da casa. Dentro da casa. A joia não se perdeu fora da casa da mulher. É tanto que ela varreu, arrumou e etc. para encontrar a joia que estava dentro da casa. Essa é uma espécie de pessoa que se perde dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas a conduta, o coração, a mente não está condigente com o que o Espírito propõe para ela. Então é como se ela tivesse seguindo ali de forma vã, de forma inútil, porque ela se encontra dentro da igreja e não consegue se conectar. Então precisa o quê? De arrumar, de balançar, de mover, de alterar os negócios de lugar, para ver se aquela ovelha se encontra dentro da igreja, se ela se conecta, para ver se ela surge ou se ressurge, né? Ou seja, Jesus propõe para os fariseus que eles estão servindo a Deus, mas estão perdidos, porque estão julgando os cobradores, julgando os pecadores. Então é como se eles tivessem se perdido dentro da igreja. Eles são religiosos. Os fariseus são pessoas religiosas ao extremo. É como se fosse aqueles crentes que acham que está levando tudo na risca, julgando e condenando o próximo. Então ele se perdeu dentro de si, dentro da igreja. Ele não se perdeu fora como uma ovelha que não sabe o caminho. Na verdade, ele está no caminho e está perdido, não é mesmo? É uma forma diferente de se perder. Na verdade, eram fariseus, era um grupo. Então, o Senhor Jesus queria alcançar todos os corações, ele que cada um estava se perdendo de uma maneira naquele julgamento. É tanto que eu achei que, como diz a mensagem que eu procuro trazer para o rapaz, que ele não quis entrar de permuta. Para mim, ele poderia entrar. Ele não propôs no coração dele vir aqui de permuta, mas ele estava passando, deu vontade de entrar, que entre, né? Seria bem-vindo, mas se ele não quis, tudo bem, quem sabe uma outra oportunidade ele virá. E a terceira, do filho pródigo, Jesus também propõe para os fariseus. Veja bem que o filho pródigo, ele pede a riqueza dele antecipada ao pai e gasta tudo com meretrizes, com vida dissoluta. A Bíblia fala dissolutamente, quer dizer, farra, toda sorte de deslumbre, né, da vida material, da vida humana carnal. E aí o dinheiro acaba e onde ele estava se aplacou uma grande fome. Aí ele pediu ali, não encontrou, porque o país estava em fome, onde é que ele estava, a cidade estava em fome, a região. Ele vai e encontra um fazendeiro e fala assim: você pode viver em meio dos porcos. A hora que eu jogar comida para ele, você luta com ele, pega seu bocado aí e come. Autorizou ele a fazer isso, e ele ali disputava comida com os porcos. Isso é aquela ovelha que se perde e vai para o lamaçal mesmo, né? Ela cai assim que se lama toda, né? E se afunda em lama. Mas ela sabe o caminho, porque o jovem falava assim: na casa do meu pai, o menor dos empregados tem pão com fartura e alimento. O que eu estou fazendo aqui? É aquela ovelha que fala assim: ó, eu sei onde é que é o caminho, não tenho força, mas só que eu estou sofrendo demais, eu vou sair dessa vida. Não dá para viver isso não. Quando é assim, não é bom. A pessoa se levanta com a força do Espírito, né, que se aposta dela, se levanta daquela situação. Eu vou me levantar da situação. E outra, se levanta com humildade. Ele não chegou lá e falou assim: é meu pai que está lá, é o dono da fazenda. Não, eu vou pedir ele para me viver igual um empregado. E está vendo que
Jesus apresenta uma condição dessa ovelha que volta: humildade. Muitas das vezes a ovelha não quer voltar com humildade, ele quer voltar como se fosse filho ainda do dono da propriedade, filho, né? Não. É igual o livro de Tiago: sempre lá atrás, a pessoa chamou você para frente, é melhor do que ele chamar você para trás. Então ele falou: não, eu vou pedir o meu pai para eu ser servo dele. Qual pai que vai recusar um pedido desse? Aí ele volta, e o pai dele, sabendo disso, manda buscar uma veste, vai ao encontro dele, abraça e beija ele e mata. Então quer dizer, deu a ele até o mais que ele queria, né? Que ele queria vir como empregado. Ele voltou como filho mesmo, mesma coisa. O outro filho, na hora que vê aquilo, fica possuído de inveja e raiva. O senhor nunca me deu nem um cabrito para me matar com meus companheiros. Olha aí a ingratidão. Na hora que dividiu a herança, deu a parte dele. Como é que ele nunca deu um cabrito para ele? Quando dividiu a herança, dividiu para os dois, repartiu para os dois. Como é que ele está questionando que o pai dele nunca deu ele um cabrito? Está vendo que ele já estava possuído, já estava cego. A ideia dele era tanto de condenar o pai dele, que estava dando uma segunda chance para o filho pródigo, que ele estava cego, falando que o pai dele nunca tinha feito nada por ele. Uai, como que não fez nada por ele se deu ele parte da herança em vida? Porque no início da palavra, se você ler lá, fala: repartiu para os dois. Interessante, né? E é interessante que essa se enquadra até mais nos fariseus, porque Jesus sai daquele ambiente onde estava ali comendo com os pecadores, né? E vai até como se fosse na entrada e passa essa parábola para eles, como se eles fossem o filho que ficou, que estava achando ruim Jesus tratar bem cobradores de impostos e pecadores. Essa palavra se encaixa bem em cima do que eles estavam propondo ali, achando ruim de Jesus dar chance para cobrador de imposto e pecador. E curiosamente, essa parábola, ela não fala se esse filho entrou ou não para a festa. Sabe por que interrompeu a parábola e não deu o desfecho dela? Porque é como se tivesse apresentado para os fariseus: aí, vocês também podem entrar para a festa. O que vocês não querem? Está vendo que aqueles fariseus era a personificação do filho que ficou desagradado dele receber o filho pródigo? Eles estavam na posição do filho que não queria entrar na festa, porque ali tinha pecador e cobrador de imposto. Ou seja, ali tinha um filho pródigo que se lameou lá fora, ali tinha um desviado, não é assim? No entanto, ele deixa o convite em aberto. Ao momento, se vocês quiserem, vocês podem entrar e sentar conosco aqui na festa, que nós estamos aqui, né? Evidentemente, confraternizando, porque ali Jesus estava pregando a palavra para os cobradores de impostos e os pecadores. Amém? Então essas parábolas, essa trilogia de parábolas que ele propõe para os fariseus, ela está repleta de mensagens que nos faz pensar muito. Então quando aquele jovem que eu ajudei, que eu tinha até esquecido disso, chegou ali, eu lembrei da parábola na hora. Parece que eu mando pedindo ele para entrar, até Jesus falando para entrar, né? Mas eu acredito que ele entrou mais do que os fariseus. O coração dele entrou, porque estava lá seguindo os louvores. Ele pode não ter entrado no corpo físico, mas o coração dele entrou. Não é isso? Talvez até mais do que aquela joia perdida que está dentro da igreja. Está entendendo? Amém? Então essa é a trilogia de parábolas de Lucas 15 que eu proponho para os irmãos.